Recentemente fui à Casa Branca com pastores. Também fui à Embaixada de Israel. Fui convidado lá 2 vezes e conheci o embaixador de Israel e eles nos mostraram o vídeo sem cortes. Assisti a 45 minutos das imagens reais da câmera do Hamas. Israel estava cuidando da própria vida, como sempre. Já houve 6 guerras e Israel não teve relação com nenhuma. Sempre quis apenas a paz. Tudo o que Israel quer é viver como as outras nações. Hoje recebemos um dos principais porta-vozes cristãos em defesa de Israel. Enquanto o antissemitismo cresce mundialmente, as igrejas estão divididas sobre Israel, campi universitários explodem em protestos contra Israel e até grandes vozes conservadoras dos Estados Unidos questionam o apoio ao Estado judeu. O reverendo Jordan Wells entrou diretamente nesse debate. Ele é autor do livro Deus está com Israel, uma obra que defende que Deus não abandonou Israel. O antissemitismo moderno apenas mudou de linguagem, e muitos cristãos interpretam mal o que a Bíblia ensina sobre a aliança de Deus com os judeus. Hoje discutimos as principais questões enfrentadas pelos cristãos em Israel. Reverendo Jordan Wells, seja bem-vindo ao Stand Tall Israel. Muito obrigado. É uma honra. Sempre que tenho a oportunidade de defender o povo judeu, isso vai além da política para mim. Então, isso atinge diretamente a minha fé como pastor e como cristão. Então, fico muito honrado em participar de qualquer programa pró-Israel. Obrigado. Reverendo, na sua opinião, por que o senhor acha que um país tão pequeno, com menos de 10 milhões de pessoas, é mais odiado do que quase qualquer outra nação na Terra? Bem, vou te dar 2 respostas para isso. Primeiramente, eu acredito, e como parte da minha fé como cristão, nós acreditamos em Satanás e acreditamos que existem 2 forças neste mundo. Existe um Deus. E para nós, acreditamos que seja Jesus Cristo, mas também acreditamos que existe o diabo. E o diabo odeia o povo judeu. Agora você sabe por quê? O motivo pelo qual ele odeia o povo judeu é porque eles o derrotaram como nenhuma outra nação jamais fez. E eles o humilharam. Vamos ser honestos, com base na Bíblia cristã, eles o humilharam. Ele não sabia que Jesus viria da forma como veio. Ele não sabia disso. E não só antes de Jesus, até mesmo na Torá deles, a Bíblia judaica, eles o derrotaram várias e várias vezes, seja quando saíram da escravidão no Egito ou qualquer outro exemplo que você queira usar. Quero dizer, essa nação deveria ter sido exterminada muitas vezes. Ele achou que tinha Israel encurralado várias vezes, mas eles sempre voltam mais fortes do que nunca. Vimos isso na destruição do primeiro e do segundo templo, mas ainda assim eles encontraram uma forma de se multiplicar e fortalecer. Esse é o ponto de vista espiritual. O segundo, o ponto de vista secular, é que eles também sentem inveja. O povo judeu é simplesmente muito bem-sucedido. Não importa o que você faça com eles. Mesmo antes do Holocausto, o povo judeu estava em algumas das posições mais altas em qualquer nação para onde iam, seja em bancos, finanças ou em Hollywood. Não é que exista alguma cabala judaica para dominar o mundo. Essas pessoas simplesmente são favorecidas. Essas são pessoas favorecidas, eu acredito, por Deus, mas também são pessoas que valorizam muito sua cultura, certo? As coisas que eles preservam na Torá. E porque eu acredito que a Torá deles ainda é inspirada por Deus, esse é o problema com alguns cristãos. Eles demonizam o Antigo Testamento. Eles quase acreditam na teologia da substituição, achando que o Antigo Testamento é um livro antigo que nós, cristãos, não precisamos mais considerar. Mas eu sempre ensino às pessoas: você não pode entender o Novo Testamento até entender o Antigo Testamento. O Antigo Testamento revela Cristo, se acreditarmos no que a Bíblia diz. E aí eles dizem: ah, mas os judeus não acreditam em Cristo. Bem, tudo bem. Eles não precisam acreditar para terem essa aliança. Afinal, sem o povo judeu, não teríamos a Bíblia. Nós não teríamos. Você não consegue ler a Bíblia sem ver Israel, Israel, Israel. Israel é mencionado nas Escrituras mais vezes do que a palavra Cristo. E então temos um problema no cristianismo se tentarmos desconectar o povo judeu e Israel da Bíblia. Não dá para fazer isso. Então, esses são 2 motivos. Resumindo, espiritualmente, o diabo é ciumento e odeia o povo judeu. Mas então as pessoas seculares naturalmente são ciumentas. Sim, eles são poucos. Sim, eles são poucos em número. Mas como é que uma nação que passou pelo Holocausto, para mim, o pior evento da história humana que durou tanto tempo, conseguiu sobreviver? Eu estudei história. Não há muitos eventos que se comparam ao Holocausto em termos de depravação
e de como uma nação inteira literalmente decidiu suspender sua humanidade. E sabiam que pessoas judias estavam sendo despidas, e não só homens e mulheres, mas crianças estavam sendo colocadas em câmaras de gás e fornos. Essa é a parte mais sombria da história humana. E isso foi real. Quando queremos falar sobre genocídio, não existe genocídio que chegue perto do que os judeus passaram há muitos anos. E nem faz tanto tempo assim, porque, para ser honesto, ainda existem judeus idosos vivos hoje que podem nos contar sobre o Holocausto. Isso não foi um evento que aconteceu há milhares de anos. Isso aconteceu há apenas uma geração. Existem pessoas vivas que estiveram em Auschwitz e podem te contar o que aconteceu, que têm as marcas na pele com os números. E claro, infelizmente eles estão morrendo, mas ainda restam alguns. E todo ano eu assisto aos vídeos para me lembrar. Volto a assistir aos vídeos horríveis do Holocausto que odeio para lembrar por que devo lutar pelo povo judeu. E é isso, essa é a resposta longa de por que existe tanto disso. Hum. Agora parece que Israel domina a atenção mundial enquanto cristãos são massacrados no Sudão e na Nigéria, e a mídia nem sequer quer cobrir isso. O que você diria sobre a seletividade da mídia em relação a onde ela escolhe se indignar? Bem, isso é intencional, cara. É intencional porque, antes de tudo, assuntos envolvendo judeus geram muitos cliques na internet, certo? Eu leio muito sobre judeus e, infelizmente, Elon Musk e o X, eu gosto do X, mas até no X é assim. Era para ser uma plataforma mais voltada para onde os conservadores podem falar. Mas mesmo lá, se eu falo sobre os sionistas, certo? Se eu colocar um comentário dizendo que Deus ama os judeus, esse comentário não teria o mesmo alcance que um dizendo que os judeus são maus e que estão tentando dominar o mundo, certo? O algoritmo impulsionaria a propaganda judaica e o viralizaria mais dizendo isso do que se eu dissesse que Deus ama. Então, muitas pessoas que estão na mídia, seja Tucker Carlson, Megyn Kelly agora, Candace Owens, essas pessoas são virais, essas pessoas são viciadas em visualizações. E então eles viram a onda do que estava por vir e estão surfando nessa onda. Megyn Kelly está conseguindo visualizações incríveis, mas não é dos republicanos. Não é principalmente dos conservadores, é do público internacional. Internacionalmente as pessoas odeiam judeus, não é? Isso acontece na Europa. Tinha o problema do antissemitismo. Você tem partes de todo o Oriente Médio, certo? Não há uma nação do Oriente Médio, além de poucas exceções, que aceita judeus. A maioria desses países muçulmanos odeia o povo judeu, e eles aprendem isso desde criança. Então você tem apenas uma pequena população nos Estados Unidos, depois Israel e alguns grupos espalhados pelo mundo, mas a maior parte do mundo odeia o povo judeu. Então, é claro que você vai atrair uma audiência internacional ao dizer algo ruim sobre os judeus, e é por isso que a mídia começou, porque não temos mais a moral que costumávamos ter. E eu digo para as pessoas assim: se disséssemos as coisas que falamos sobre judeus, sobre pessoas negras, e eu sou uma pessoa negra, mas se eu dissesse que existe uma conspiração negra, que pessoas negras e africanas estão tentando dominar o mundo, que todos eles são da sinagoga de Satanás, e eles são. Você consegue imaginar a indignação da esquerda? Consegue imaginar o colapso da mídia? Eles estariam chamando isso de supremacia branca. Eles diriam que isso é inaceitável. Precisamos aprovar leis contra discurso de ódio para acabar com o ataque a pessoas negras. Mas mesmo assim, nós normalizamos o antissemitismo, como se fosse normal ir à TV e dizer que o povo judeu é uma nação genocida. A nação de Israel é uma nação judaica genocida que não tem direito de existir. Você pode ir na CNN e dizer isso e eles não vão te impedir. Isso já deveria te interromper na hora, porque antes de tudo, a nação de Israel são as pessoas. E mesmo que você discorde de Benjamin Netanyahu, o que não é o meu caso, porque eu acho que ele poderia ter feito algumas coisas melhores, mas eu sei que Bibi ama seu povo e está protegendo seu povo. E eu não sei como é passar pelo Holocausto, mas o povo judeu sabe. Assim como os negros buscam proteger sua cultura após a escravidão, Israel e os judeus também agem assim após o Holocausto. Então, é claro, muitos judeus continuam votando no Bibi porque eles querem alguém que lute por eles. Você tem que entender que é eles contra o mundo.
Alguns podem não gostar dos métodos do Bibi, mas reconhecem nele o mesmo motivo que nos fez votar no Trump nos Estados Unidos. Eles sabem que muitos não gostam dos métodos do Trump. Eles não gostam da retórica do Trump, mas gostam da sensação de que ele vai lutar por eles, e foi isso que o recolocou no cargo. É por isso que Bibi está no poder há tanto tempo, porque podem dizer que ele é um pouco exagerado, mas o povo sabe que ele vai enfrentar a comunidade internacional. Ele enfrentará os Estados Unidos ou qualquer um para garantir sua existência. É Israel contra o mundo. O povo de Israel e o povo judeu sabe disso. É por essa ótica que, como conservador, você deve enxergar. Você tem que enxergar pela ótica deles. Você tem que ter empatia pelo povo judeu. Coloque-se na posição de quem passou pelo Holocausto, onde o seu povo, seus bisavós, nem sequer sabiam. Eu ouvi histórias do Holocausto em que os pais dessas pessoas foram levados durante o Holocausto. Eles nunca mais os viram. Essa é toda a história deles. Toda uma geração foi apagada. Eles não têm nada dos pais. Eles não têm nada. Sabe? E eu sei, é tipo, isso é uma coisa que eu vou dizer, isso é um pouco, eu fico tão louco quando vejo um negro antissemita, porque se tem alguém que deveria saber o que o povo judeu passou, deveria ser o povo negro. Por isso, durante o movimento dos direitos civis, negros e judeus estavam unidos. Porque nós sabemos, ambos os povos sabem como é sentir na pele a discriminação racial. Ambos os povos conhecem essa sensação, por isso judeus foram os maiores apoiadores do movimento dos direitos civis. Não era para controlar o movimento dos direitos civis, mas porque viam como tratavam aquelas pessoas negras. E eles disseram, não, nós sabemos como é isso, sabemos como é ser expulso do seu país. Sabemos como é viver em um país sem direitos. É por isso que o povo judeu marchou com Martin Luther King pelas ruas, fundou a NAACP junto e doou milhões do seu próprio dinheiro, sendo cuspido, xingado e chamado de tudo quanto é nome por ficar ao lado daquele povo negro. Então, se qualquer pessoa negra assistir a esses vídeos, precisa entender isso. E eu tive Léo Terrell, que é apoiador do Trump, acho que ele compartilhou uma postagem minha sobre isso. Analisei o impacto prolongado e escrevi sobre isso no meu livro. No meu livro, dediquei um capítulo ao movimento dos direitos civis, recomendando a leitura, especialmente para afro-americanos. Pegue essa parte, pois falo sobre a história do movimento dos direitos civis e explico tudo detalhadamente. O povo judeu foi essencial para o movimento dos direitos civis. Sem Israel não teríamos Martin Luther King nem a NAACP. Os americanos negros deveriam se envergonhar de si mesmos. A NAACP e organizações como essa ficam parados assistindo nossos irmãos e irmãs judeus serem tratados desse jeito. É revoltante. Quero saber qual foi a sua reação ao dia 7 de outubro e o que mais te chocou. Foi o ataque em si ou a reação do mundo depois, o Ocidente apoiando o Hamas e todas aquelas coisas que aconteceram? Acho que para mim, eu fui recentemente à Casa Branca com pastores, mas também fui à Embaixada de Israel. Fui convidado lá 2 vezes e conheci o embaixador de Israel. E eles frequentemente levam pastores e evangélicos lá, mas nos mostraram o vídeo sem cortes recentemente. Foi literalmente há uns 6 meses. Faz cerca de 4 meses que vi o vídeo sem cortes. Antes, só conhecia alguns trechos online. Agora assisti ao vídeo completo. Eu assisti 45 minutos da filmagem real do Hamas e eu disse para ele que ele precisa divulgar isso. Ele precisa divulgar isso. Ele transformou isso em um filme. Eles precisam relembrar o mundo do que aconteceu, por que essa guerra está acontecendo, por que isso aconteceu em Gaza. Porque se as pessoas puderem relembrar, ver, no começo as pessoas ficaram meio chocadas, mas depois elas passaram direto para o ódio aos judeus, certo? Eles pensam que os judeus tiveram algo a ver com o motivo de terem sido atacados. Quero ilustrar isso para as pessoas. Israel estava cuidando dos próprios assuntos, como sempre faz. Já houve 6 guerras e Israel não teve nada a ver com nenhuma delas. Se eles tivessem reiniciado as coisas, já teria havido cerca de 6 guerras. Já houve muitas guerras. E Israel, e o próprio defensor canadense que odeia judeus como nazista, disse que sem Israel nunca teremos paz na terra. Enquanto Israel existir, nunca teremos paz. Israel sempre quis a paz. Tudo o que Israel quer é viver como as outras nações, viver em sua pequena pátria que não é maior do que Indiana.
e aproveitar a vida como todo mundo. Sua democracia. É só isso que os judeus querem. Eles querem formar suas famílias, adorar a Deus e seguir com suas próprias vidas. Mas 5 vezes o Islã e os muçulmanos, porque eles são ensinados a odiar judeus, não todos os muçulmanos, mas os radicais, que foram ensinados assim desde crianças, o que é muito comum no Oriente Médio, um povo judeu do rio ao mar, que os judeus deveriam ser exterminados. Muitos muçulmanos podem atestar isso com vídeos que viralizaram. Teve um pastor que veio e pregou para nós em um dos eventos de fé. Ele era muçulmano e disse por experiência própria que foi ensinado desde criança a odiar Israel, que eles eram ensinados nas escolas a odiar Israel e que Israel precisava ser destruído. Então, o Hamas aparece e comete a pior atrocidade contra judeus desde o Holocausto. Nós não entendemos a dimensão de quão ruim foi, porque Israel é uma nação muito pequena. Então, a quantidade de pessoas que foram mortas seria o equivalente a alguém vir aos Estados Unidos e cometer um assassinato em massa de 30 mil americanos ou algo assim. É assim que isso teria parecido. Agora, nós sabemos o que os americanos fizeram quando o 11 de setembro aconteceu, certo? O 11 de setembro acontece. Por isso entendo essa turma woke da direita, certo? Que querem acusar Israel de genocídio. Mas eles não se lembram do que Bush fez quando aconteceu o 11 de setembro, como os americanos lançaram fogo e enxofre no Oriente Médio, e como a maioria dos americanos apoiou isso. Na época, os Estados Unidos não podiam acreditar que isso ocorreu em nosso país. Eu me lembro de quando era criança assistindo isso na televisão, pessoas começando a chorar no meio da sala de aula. Sabe, as pessoas não conseguiam imaginar, na Terra da Liberdade, na nossa maior cidade, pessoas pulando de prédios porque esses muçulmanos radicais jogaram um avião contra o nosso prédio. Então foi isso que aconteceu com Israel. Os Estados Unidos iniciaram uma guerra de longo prazo. Bush chamou isso de guerra ao terror, certo? Durou muito, muito tempo. E todo o Oriente Médio foi destruído por causa disso. As pessoas ficariam bravas com Bush, mas ele agia pelo melhor interesse do país. Aquelas pessoas mereceram pagar pelo que fizeram. E Bibi está fazendo a mesma coisa pelo seu povo e pelo seu país. E por isso não me surpreendi com o que aconteceu em 7 de outubro, porque eu conheço minha Bíblia, eu conheço minha história, e eu sei como os judeus têm sido odiados, e eu sei o porquê, então eu não fiquei surpreso, e eu sei quem são os muçulmanos. Sabe, eu não sou uma dessas pessoas que são ignorantes sobre o que é o Islã. O Islã é uma religião de ódio. Não estou dizendo isso sobre qualquer religião que não seja cristã. O povo judeu, e eu sempre digo isso para as pessoas, se Israel entregasse todas as suas armas agora, não existiria mais Israel. Amanhã, se Israel decidisse largar todas as armas e acabar com o exército para ter paz como vocês querem, certo? Fim do exército e das armas. Não existiria mais Israel amanhã. Se todas as nações muçulmanas largassem suas armas, ainda haveria nações muçulmanas e nenhuma nação seria tocada. É com isso que estamos lidando. Então não estou surpreso. Eu não esperava que isso acontecesse tão rápido quanto aconteceu nos campi universitários, mas estou surpreso com quantos jovens abraçaram o antissemitismo. Isso ocorre até no Partido Republicano, o que é loucura. É um problema pequeno, mas afeta nossos jovens. Temos candidatos bem aqui onde estou trabalhando, Fishback, você sabe que é antissemita e que é muito popular entre alguns jovens conservadores. Porque mesmo alguns dos conservadores e 80% dos republicanos ainda apoiam Israel, mas eles são mais pessoas de meia idade e mais velhas. Quando você olha para as estatísticas dos republicanos mais jovens, isso muda para cerca de 40 a 60. 60% são contra Israel, 40% são a favor. Então, você vê uma mudança acontecendo onde a geração mais velha ainda defende Israel, mas a geração mais jovem, que não chegou a ver o Holocausto, essa visão foi alimentada pela propaganda escolar de que Israel é uma nação opressora, mas esse grupo também odeia os Estados Unidos, certo? Muitos deles são anti-americanos, anticapitalistas e por isso enfrentamos o DSA e tudo isso agora, pois é anti-americano. Digo às pessoas, ser anti-Israel é ser anti-americano.
E a gente pode entrar nesse assunto depois, mas ser anti-Israel é ser anti-americano. Você não pode defender a América em primeiro lugar e ser contra Israel. E eu falo sobre isso no meu livro. Você não pode se chamar defensor da América em primeiro lugar e ser contra Israel, porque nós somos uma nação judaico-cristã. Sempre fomos assim. Nossa fundação, eu expliquei isso no meu livro também, que se você olhar a história da América, o judaísmo está presente em tudo. Desde o início, nossos fundadores basearam as leis no Antigo Testamento, não no Novo. Eles olharam para a Torá e começaram a analisar. Todo o nosso sistema judicial foi construído com base na Torá e nas leis. No início da América, era ainda mais rigoroso, como penas de morte e outras coisas para certas situações que estavam no Antigo Testamento. Os fundadores achavam que eram como os judeus e que a América era um tipo de Israel. Então, é assim que nossos fundadores eram. Eles não eram antissemitas. Eles amavam o povo judeu e eram um povo que amava os judeus. Dá para ver isso em toda a nossa fundação. E sempre estivemos ao lado de Israel. Sem a América, Israel não teria sido fundada. Fomos grandes defensores da fundação de Israel e lutamos contra os nazistas e tudo o que ocorreu. A América e o nosso presidente, na época, queriam garantir que Israel tivesse uma pátria. E é por isso que eu acredito que Deus abençoou a América. Quando Israel virou nação e nos ajudou, fomos abençoados. A América virou a maior superpotência. Acredito que as bênçãos da América dependem de como tratamos Israel. E eu acredito porque a Bíblia disse: eu abençoarei aqueles que abençoam Israel, e ele vai abençoar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ainda foi escrito por Deus. Então não é como se Deus não tivesse escrito o Antigo Testamento. Não importa se é o Antigo Testamento, ainda é escrito por Deus, ainda é ungido por Deus. Ele escreveu. Foi lá que ele subiu Moisés, o profeta Moisés, a mão de Deus escreveu os 10 mandamentos. Nós cristãos que cremos nisso devemos obedecer. Essa é a resposta curta. Agora Zora Mamdani disse que Benjamin Netanyahu deveria ser preso se viesse a Nova York. Houve toda uma polêmica sobre isso. Ele não pode fazer isso legalmente. Mas o que mais te preocupa na retórica dele? Que mensagem isso passa para judeus americanos, para sionistas e para qualquer pessoa que não compartilha das opiniões de Mamdani? Bem, eu acho que o povo judeu, qualquer sionista, qualquer pessoa judia, eles nunca mais deveriam votar nos democratas. E o que é louco é que o povo judeu, na maioria das vezes, votava nos democratas até recentemente. Sempre foi assim, e isso está mudando. Claro, vimos uma das pessoas judias mais influentes do país, que é o Alan Dershowitz, que era um grande democrata, próximo do Obama, se tornar republicano. E eu não sei como alguém que é judeu pode votar em... E temos alguns judeus liberais que eram judeus por Mondami. Eu achei que era a coisa mais insana que já vi. Ele odeia quem você é. Judeus acabaram de ser mortos em Nova York e ele nem foi à coletiva de imprensa. Você é o prefeito. E quando isso aconteceu, você é a cara de Nova York. Era lá que ele deveria estar para acalmar os judeus, para mostrar que não aceitamos isso e que vamos processar você com todo o rigor da lei. Quando terroristas, porque é isso que eles são, entraram nos bairros judeus gritando do rio ao mar e todas essas coisas antissemitas, ele não disse nada. Mas e se fosse contra um gay ou a comunidade gay? Se um grupo de cristãos entrasse em uma comunidade gay e ameaçasse matar gays, e se estivessem ameaçando tudo isso, haveria uma reação feroz do governo dele. Ele estaria em todas as coletivas dizendo que não aceitaremos esse crime de ódio, esse discurso de ódio. Mas no caso dos judeus é caça liberada. Isso porque Mandami quando o chamam de terrorista, eu vou chamá-lo de apoiador de terroristas. Ele fez campanha com apoiadores de terroristas e tentamos alertar as pessoas sobre isso. Muitas coisas que falamos, ninguém acreditou. Mas os americanos, infelizmente, alguns de nós precisam aprender da pior maneira. Espero que não aprendamos da pior forma antes que seja tarde. Avisamos todos. Inclusive conservadores diziam que ele é antissemita. Ele tem tendências do tipo nazista. Ele quer globalizar o Antifa, sabe? E as pessoas achavam que era só retórica republicana.
Então, Mandani está numa situação em que ele fez campanha como antissemita. Ele fez campanha dizendo que ia prender Mandela. Veja, o DSA se tornou um partido nazista. Eu digo que eles são como o Partido Nazista Democrata e Socialistas. As pessoas recém-eleitas em Nova York são alguns dos candidatos mais radicais que já vi. Essas pessoas disseram que vão assoar o nariz com a bandeira americana. Essas pessoas disseram algumas das coisas mais antissemitas que alguém pode dizer. Acredito que o motivo pelo qual Dan Goldman perdeu foi porque ele era judeu. Ponto final. Ele não disse nada radical. Ele não falou nada radical. Sabe, ele não disse, eu apoio a guerra em Gaza. Acredito que todos merecem. Ele, como judeu, seria como eu, negro defendendo pessoas negras, certo? Ele, judeu, afirmou, esse antissemitismo não deve ser aceito. Já foi suficiente em Nova York. E é por isso que Hakeem Jeffries, ao C não vai dizer nada porque eles sabem que a base deles perdeu a cabeça. Eles sabem que esses jovens, especialmente, odeiam os judeus com toda a alma. Eles fingem não ver isso, mas o povo judeu deve saber que não tem amigo no Partido Democrata. E eu agradeço a Deus pela liderança do presidente Trump, porque ele expulsou os nazistas do nosso partido. E foi exatamente por isso que houve toda essa guerra recentemente. Havia uma ala do Partido Republicano que também se tornou nazista, liderada por Tucker e liderada por Candace. E não estou falando de discordância sobre política externa, certo? Não digo que, para ser conservador ou republicano, você precise concordar ou amar Israel. Basta ser como eu, um conservador pró-Israel. Mas devemos ter um entendimento básico em nosso partido de que nenhum racismo e nenhum antissemitismo será aceito em nível nacional. Nós não vamos apoiar candidatos que se baseiam no antissemitismo. Isso não está certo. E foi isso que Trump fez. Transformaram a questão do Irã numa questão sobre os judeus. E eles estão dizendo coisas como: o Irã não tem nada a ver com a América, que era a guerra do Bibi, e que Israel, os judeus estão controlando a América, e que Israel quer estar em guerra. Eles realmente acham que os judeus e Israel só querem estar em guerra. Eu só acredito que o povo judeu está cansado, certo? E eles são pessoas, você tem que entender que os judeus fizeram de tudo pela paz. Eles tentaram ceder terras, a solução de 2 estados e outras formas de apaziguar esses muçulmanos radicais, mas nada funcionou. Os judeus enfrentam dificuldades e são vistos como inimigos, independentemente de suas ações. Sabe, se eles recuassem agora, em 6 meses provavelmente haveria outro ataque do Hamas ou um de seus grupos aliados faria outro ataque, pois esquecemos quem são os terroristas e quem são os mocinhos na América. Tem gente marchando pelo Hamas, pela Palestina, nunca existiu uma Palestina. Do que você está falando? Palestina. Nunca existiu uma Palestina. Israel não é uma nação colonizadora. Aquela terra é de Israel. Aquela terra já era de Israel antes de existirem os Estados Unidos. Israel tem uma das religiões mais antigas e eles existem há muito tempo. E aquela terra foi dada ao Abraão. Deus deu a Abraão a escritura daquela terra. Davi teve sua cidade gloriosa lá. Salomão estava lá antes mesmo de se pensar em um muçulmano. Antes mesmo de Maomé nascer, o povo judeu já estava lá. Então eu só acho que, sabe, a gente tem que, sabe, a gente só precisa entender e continuar esclarecendo, porque realmente o que estamos enfrentando é ignorância. Eu assisto aos vídeos e aos debates online e o que você vê é ignorância. As pessoas são muito ignorantes sobre tudo isso que acabei de dizer. As pessoas realmente acreditam que a Palestina existia antes de Israel. As pessoas realmente acreditam que a Palestina era um lugar real onde Israel chegou, tomou conta e oprimiu todos. Mas eu digo para as pessoas, Israel é o lugar mais livre do Oriente Médio. Em nenhum outro lugar do Oriente Médio você teria a vida que tem em Israel. Israel tem um governo no qual pessoas muçulmanas, inclusive do Irã, podem participar. Você pode fazer parte do congresso deles. Você sabe, você pode ocupar cargos na polícia. Você pode ocupar, isso não é ser colonizador. O que eles fazem, o que o Islã faz é colonizar.
Eles entram no Egito, todos esses lugares já foram nações cristãs com algumas das igrejas mais antigas. E o Islã entrou e matou todos os cristãos, obrigou-os a se converter ao Islã ou os expulsou em muitos desses lugares. Então é isso. É. Acredito que você dedica um capítulo ao Tucker Carlson. Milhões de cristãos confiam nele, provavelmente por sua época na Fox. Quão perigosa é sua retórica? Você acha que ele está enganando muitos cristãos sobre Israel? O que você pensa sobre ele? Assim como muitos, eu gostava muito do Tucker Carlson. Cresci assistindo ele, especialmente quando entrei na política. Ele promovia ótimos debates. Ele tinha ótimos debates com as pessoas. Ele trazia pessoas de esquerda e era uma ótima voz para o movimento conservador, assim como a Candace sempre foi também. E isso parte meu coração. E agora até a Megyn Kelly, sabe? E isso parte meu coração porque essas são vozes valiosas que nós tínhamos e que perdemos. Mas novas vozes estão surgindo, certo? Mas é triste. Acho que cristãos e conservadores precisam entender que Tucker Carlson tomou um rumo sombrio, não só sobre Israel, mas em vários temas. Ele trouxe um socialista no programa dele defendendo que Jesus é socialista e por isso ele seguiu por um caminho liberal. E agora ele tratou o Thomas Messi da mesma forma por causa de Israel. Eu digo para as pessoas, o antissemitismo é algo sombrio, sabe? Quando as pessoas entram em depressão, pornografia e coisas assim, é um caminho sombrio. Quando as pessoas começam a meditar sobre o antissemitismo, isso as leva para um lugar sombrio. Isso deixou Hitler louco, certo? Hitler ficou mais insano quanto mais ele começou a se envolver nas teorias da conspiração sobre os judeus. E Hitler realmente acreditava que os judeus eram o problema dos males do mundo. E é assim que você chega lá. E Tucker está lá. Eu sinceramente acredito que Tucker odeia judeus e pensa neles todos os dias da semana. Acredito que o único interesse dele é a aniquilação do povo judeu. Para a maioria dessas pessoas, vai além de não querer financiá-los, certo? Eu simplesmente não concordo. É mais profundo, porque se Israel não estivesse sendo financiado pelos Estados Unidos, eles não iriam querer apenas cortar o financiamento. Eles não querem que tenhamos uma parceria com Israel. Eles querem que odiemos Israel como outras nações fazem. E o que é louco sobre isso é que, concordando ou não com a guerra no Irã, Israel é a única nação que ficou ao nosso lado, independentemente de tudo. Temos um dos melhores laços diplomáticos com Israel, e é isso mesmo. A Europa, nossos aliados, nem nos ajudariam nesta guerra. Eles estão logo ali, nossos vizinhos, mas não nos ajudariam, nem permitiriam usar suas bases na guerra contra terroristas. Israel tem sido nosso único amigo. E o fato de termos conservadores e pessoas que se dizem conservadoras, sabe, como quando Rocan foi até lá e se fez de bobo, basicamente dizendo com outras palavras, que foi detido. Ele foi até lá para agitar a sua base antissemita. Ele tem uma base muito antissemita. E agora, a nova maneira de crescer no Partido Democrata é ver quem consegue ser o mais antissemita. Não vence quem tem as melhores soluções para resolver os problemas dos Estados Unidos, mas quem é mais antissemita. É isso que está acontecendo nas nossas eleições agora. No Partido Democrata, em certos estados, o antissemitismo pode te levar ao cargo dentro do partido. Isso é nojento, cara. Você está concorrendo com base no racismo. Você concorre alimentando o ódio contra quem não escolheu ser judeu. Eles nasceram assim. É igual ao racismo com pessoas negras ou ao racismo contra pessoas brancas. Você não pode mudar como nasceu. E estamos culpando os judeus americanos pelo que sentimos que está acontecendo em Israel. Existem judeus que nunca foram a Israel e vivem nos Estados Unidos. Há pessoas em Nova York que estão sendo atacadas por causa de Israel e nunca nem visitaram Israel. Ou são judeus liberais e ainda assim estão sendo atacados. Então, tem muito mais envolvido do que apenas Tucker Carlson para explicar por que pessoas judias estão sendo atacadas. Aqui, na verdade, alguns dos chamados antissemitas conservadores são piores do que os liberais. Certo? Porque os liberais ainda apoiam o lado deles, não é?
Sabe, pessoas que são antijudaicas do lado liberal ainda vão defender valores liberais. Quero dizer, valores liberais mesmo nesse contexto. Tucker literalmente abandonou o conservadorismo. Ele abandonou as discussões sobre nossa fronteira, não se importa mais e não fala sobre isso, nem contra Madame. Quando Madame estava concorrendo, Tucker chegou a dizer algumas coisas boas sobre Madame. Ele falou coisas boas sobre quando o cara de Plat City saiu. Tucker disse que ficou bravo com isso. Ele disse que foram os lobistas da AIPAC por trás da saída de Platinum. Sabe, aparentemente a AIPAC mandou Platter estuprar aquela garota. É isso que ele disse. É esse o nível dele. E ele é perigoso. E ele é um homem doente. E se você ficar observando ele, vai acabar pegando essa doença. Por isso sempre digo, o antissemitismo é contagioso. É contagioso, é como um contágio. Veja o caso da Megyn Kelly. No início, ela não era antissemita. Ela estava no PragerU quando começou, ela estava lá, enquanto o Tucker ia ficando cada vez mais radical, ela estava no PragerU, ela ainda defendia os judeus e Israel. Mas pouco a pouco, à medida que aquela guerra se intensificou, no meio disso, no movimento conservador, ela decidiu pelo antissemitismo, porque são jornalistas independentes e lucram com visualizações no YouTube. Eles ganham dinheiro com as visualizações. Quantas visualizações eles conseguem, eles vendem para os anunciantes que compram espaços de anúncio. Eles conseguem 50 mil visualizações, 100 mil visualizações, sabe? Então foi isso que Meghan escolheu. Ela abriu mão da integridade e dos valores conservadores dela por cliques. E eu nunca pensei que Ben Shapiro se tornaria meu conservador favorito. Sabe, quando entrei no movimento conservador, Ben Shapiro era considerado um republicano só no nome, aparentemente. Ele era tipo um moderado. Ele virou meu novo Charlie Kirk. Adoro Ben Shapiro. Acho que tenho mais em comum com Ben Shapiro do que com grupos radicais. Acho que agora sou mais como um republicano só no nome. Não sei. Acho que, tipo, gosto mais da Nikki Haley do que de alguns desses outros direitistas. É que a política mudou. Agora concordo com Nikki Haley em 80% das vezes, sabe? E é como se antes eu me considerasse de extrema direita. Acho que agora estou no meio da direita porque eu não odeio Israel. E eu não acho que a guerra no Irã seja estúpida. E eu realmente acho que os Estados Unidos não deveriam ser um país isolacionista e esquecer o resto do mundo. Não acredito que América em primeiro lugar signifique abandonar nosso maior aliado ou odiar Israel. Então essa é meio que a minha opinião sobre Tucker. Ele é um perigo. E eu acho que para mim o conservadorismo mudou e mesmo depois da eleição de 2020, que ainda está um pouco distante, vai haver uma nova reformulação depois que Trump sair de como o Partido Republicano vai ser, seja sob JD ou Rubio. Precisamos decidir como partido, pois essas pessoas tentarão voltar. Eles estão esperando o Trump sair e esperam ter JD como aliado. Tucker ainda tem esperança. E o que me assusta em relação ao J.D. Vance, e não vou entrar em detalhes sobre o JD, mas ele nunca realmente condenou o Tucker Carlson. E, para ser honesto, ele nunca realmente condenou o antissemitismo. É como se ele estivesse em cima do muro. Isso me preocupa porque não posso apoiar um partido antissemita, não vou. Amo política e o Partido Republicano, pois acredito que são nossa única chance. Mas eu não vou apoiar o antissemitismo. Eu simplesmente não vou fazer isso. Eu não vou apoiar nenhum candidato que esteja promovendo ódio contra qualquer pessoa por causa da sua raça, seja contra pessoas negras, pessoas judias ou pessoas brancas. Eu simplesmente não vou fazer isso. Isso vai contra minhas crenças cristãs. Digo às pessoas, se você é cristão, deve ser contra o ódio, sempre. Nem vou discutir se é possível ser cristão e odiar Israel. Vamos focar nos ensinamentos de Jesus. Jesus diz, ame o seu inimigo como a si mesmo, ame o seu próximo. Esse era o ensinamento central de Cristo, o amor. Ele disse, como o mundo me conhecerá? Pelo meu amor. Então ele não disse, ame todo mundo, exceto o povo judeu. Isso não está na Bíblia. Então, como cristãos, nem precisamos entrar na questão dos judeus ou do povo escolhido. Vamos apenas considerar o fato de que é verdade. Cristãos devem ser contra o racismo.
Cristãos devem combater o racismo, como fizemos no movimento abolicionista liderado por cristãos. Nos Estados Unidos, quando a escravidão estava acontecendo, foram os cristãos que iniciaram esses movimentos abolicionistas para libertar os negros, certo? Foi a fé cristã deles que os levou a dizer que a escravidão é errada, porque Deus criou todos nós iguais. E esse mesmo espírito deveria estar nos cristãos de hoje para dizer que Deus criou o povo judeu e os ama, independentemente dos pecados do passado deles, porque todos nós somos pecadores. Agora você mencionou a PragerU? Candace Owens tinha seu próprio programa na PragerU. Ela trabalhou para Dennis Prager, depois trabalhou para Ben Shapiro. E então ela seguiu seu próprio caminho, começou a destilar ódio contra Israel. E esse ódio acabou se tornando ódio aos judeus. E então ela começou a espalhar essas teorias da conspiração sobre judeus, sobre Charlie Kirk ter sido morto por Israel e todas essas coisas. Quão perigosa é Candace Owens, e não só ela, mas também suas teorias da conspiração, que muitas vezes acabam culpando Israel e os judeus. Candace é simplesmente, não sei quem é pior, ela ou Tucker. Candace é bem ruim, sabe? E Candace está num momento sombrio. Acho que ela é, na verdade, pior do que Tucker, para ser honesto, porque Tucker é só, sabe, perturbado pelo ódio aos judeus. Mas Candace é mais perigosa porque Candace não tem limites. Sabe, Tucker tem alguns? Não, sabe? Se você ataca uma viúva como ela está atacando Eric Kirk, você não tem princípios. Eu não acho que você seja uma boa pessoa, nem que haja algo bom em você. Acho que Candace não tem nenhuma qualidade boa agora. Eu não acho que ela seja melhor do que qualquer pessoa liberal maligna que queira a destruição da América. Tipo, eu não me importo com o passado dela. Ela é má para mim, não só porque ela discorda de Israel, mas porque ela simplesmente é uma pessoa ruim. Tipo, é uma pessoa ruim que ataca uma viúva por quase um ano inteiro. Uma mulher que estava de luto pelo marido, uma mulher que, sabe, só por ser mãe, você deveria ter mais decência do que isso. Sabe, se o marido dela morresse, Deus me livre, e ela está tentando juntar os pedaços da vida dela depois do marido, o marido dela é quem ganha a maior parte do dinheiro. Ela não ganha tanto dinheiro assim. Quando ela for à falência, isso vai afetar mais o marido dela do que a ela, certo? Por isso, se eu fosse o marido dela, a gente estaria discutindo, porque eu diria, ela tem dois processos contra ela. Eles não vão atrás só do dinheiro dela, só do dinheiro dela. Eles vão atrás de todo o dinheiro dele. Então, Candace literalmente cuspiu. Literalmente, se o marido dela morresse, imagina, sua esposa morre ou seu marido morre. E você tem que, sabe, uma das vozes mais conhecidas do seu marido, que estava ligada à visão do seu marido, está literalmente te acusando de matar o seu próprio marido. Érica faz o possível para manter a memória dele viva. Ela está fazendo o melhor que pode para administrar esse movimento global chamado Turning Point, que provavelmente é muito difícil. Sabe, eu nunca administrei um negócio multimilionário que era um dos motores conservadores mais poderosos do Partido Republicano por causa de sua influência, sua capacidade. Não teríamos vencido a eleição de 2024 sem a Turning Point e seu trabalho com jovens nos campi. O trabalho de base deles e o que faziam, principalmente com Charlie Kirk. Então ela sabe disso. Além de tentar lidar com isso, ela ainda cria os filhos agora sem pai. Ela é mãe solteira. Provavelmente nunca pensou nisso. Um dia ela poderia ser uma mãe solteira. E ainda assim ela tem que lidar com Candace todo dia dizendo: acontece que Tyler Robinson não matou. Antes das revelações, Tom Robinson não tinha relação com isso. Foi Israel, foram os judeus. Foi Erica Carter. Todos eles faziam parte de uma conspiração. Eles se juntaram, Charlie me amava mais que a própria esposa. Secretamente, eu era muito mais próximo dele do que a mulher com quem ele disse que queria se casar. Sabe, se ele quisesse Candace Owens, provavelmente poderia tê-la chamado quando teve a chance. Ele queria a Erica. Ele se casou com Erica. Essa é a mulher mais próxima dele que já foi e sempre será. Essa é a mulher para quem ele escolheu deixar tudo. Essa é a mulher a quem ele deu seu DNA, seu nome, seus filhos, e ela está atacando isso. Então sim, Candace é perigosa. Estão lançando documentários sobre ela. Eu fiz um também.
Não sei se será lançado, mas seguirei me posicionando contra isso. Tô cansado da Candace Owens. Acho que todos estamos. Estou exausto da Candace Owens. Passei cerca de 6 meses seguidos criticando a Candace Owens. E eu simplesmente fiquei exausto porque ela gosta disso. Sabe, eu só acho que ela gosta, ela é uma narcisista. Ela adorava a atenção. Quando Charlie Kirk morreu, ela rapidamente fez da morte dele algo sobre si mesma. Quando o movimento conservador deveria estar se unindo e as pessoas deveriam estar lamentando Charlie, ela imediatamente transformou a morte dele em um grande espetáculo dramático. Muz Mussuli morreu. Depois de alguns dias ou uma semana, as teorias da conspiração começaram a surgir. Ela nem respeitou o suficiente para esperar alguns meses e deixar as pessoas lamentarem antes de começar com as besteiras. E é aqui que estamos. É, Agora, um dos seus capítulos se chama Obsessão Doentia por Israel. O que isso significa? O ódio pode se tornar viciante? A obsessão por Israel pode virar a identidade de alguém? sim, eu falo sobre algo que estudei enquanto estudava a história judaica, a história americana e simplesmente história. Eu sou muito ligado em história, sabe? Eu amo história. Dei aulas de história no ensino médio. Eu sou muito, sabe? Só eu acredito que se você não aprende com a história, está condenado a repeti-la. A história é uma das nossas melhores professoras. Nada ensina melhor que a história. E uma coisa que aprendi sobre o antissemitismo é que ele é uma podridão mental. Isso faz pessoas inteligentes parecerem burras. Por isso chamo de podridão mental. Conheço pessoas educadas e inteligentes, mas o antissemitismo as torna burras. Eu conheço pessoas que são conservadoras muito ferrenhas online. Vejo pessoas conservadoras que realmente acreditam que amam os Estados Unidos, mas votariam facilmente em um democrata que odeia o país. Só porque eles odeiam Israel. Tipo, o ódio a Israel é a única coisa que importa para eles. Tipo, isso importa mais para eles do que nossas fronteiras. Importa mais para eles do que o fato de a esquerda estar promovendo o comunismo. Significa mais para eles do que questões que, independente do que você pensa sobre Israel, Israel está a milhares de quilômetros daqui. Israel não afeta sua vida cotidiana, mas suas mentes são tão distorcidas que eles acreditam que tudo de errado em suas vidas pode ser atribuído a Israel. Qualquer área em que eles não estejam felizes, qualquer área em que não tenham sucesso, eles culpam o povo judeu e Israel por isso. E isso é podridão cerebral. Isso não é usar o que faz os conservadores. Mas o motivo pelo qual sou conservador é que nós somos o partido onde as pessoas podem debater. Sabemos que você me trouxe ao programa para conversar. Veja, a esquerda raramente faz isso, certo? Eles estão em uma bolha onde não podem ter conversas sérias sobre as coisas. O conservadorismo se destaca porque debatemos e conversamos, como Charlie Kirk, e gostamos de dialogar com quem pensa diferente. Como Bill Maher disse, os republicanos sempre vão ao programa dele porque não ligamos de conversar com outros, pois sabemos que nossas opiniões estão certas. Sabe por que confiamos nas nossas opiniões? Porque são conservadoras e resistiram ao teste do tempo. Nossas opiniões são corretas, pois vemos seus frutos quando conservadores constroem nações duradouras. Quando nós construímos ajuda, sabe, porque o conservadorismo tem a ver com amor ao seu país e com valores conservadores ligados à família e à fé, certo? A decadência mental judaica não se importa mais com essas coisas. A decadência mental judaica diz que Israel é tudo o que me importa. Eu não me importo. Quando você tenta debater intelectualmente, eu já fiz isso, cara. Já tive pessoas cristãs que vieram falar comigo e eu tento ter um diálogo respeitoso com elas e elas imediatamente começam a xingar. Imediatamente vira.
você é um sionista, você é um filho da mãe sionista, ou um filho da P, ou você é, sabe, não é intelectual. São pessoas que você pensaria que poderiam ter uma conversa intelectual sem palavrões, mas elas nem conseguem fazer isso porque isso já apodreceu o cérebro delas. É como um cérebro doente, deformado, onde as coisas não funcionam direito, eles imediatamente começam a te xingar. Assisto muitos debates porque sigo vários programas judaicos no YouTube e Instagram, e eu vejo essas pessoas pró-sionistas indo a campi universitários e imediatamente as pessoas dizem: você está apoiando Israel. Não, não há conversa possível. Tipo, é isso. Estamos em uma universidade onde deveríamos poder ter debates intelectuais. É para isso que serve a faculdade. Usar o cérebro, a capacidade intelectual. Não com essas pessoas que têm a mente deteriorada. Elas não conseguem usar o cérebro. O cérebro delas foi deteriorado. Elas só sabem que Israel é uma nação gentia, que são maus, que estão além da redenção. E se você é judeu, você faz parte disso. Isso é podridão mental. Você nunca pode culpar, colocar todas as pessoas no mesmo grupo. Nem todas as pessoas negras são iguais. Por isso digo aos colegas conservadores que querem ir ao Vine falar absurdos sobre negros. Muitas pessoas negras cometem crimes, mas nem todas são criminosas. Nem todas as pessoas judias pensam da mesma forma. Pessoas judias não são um monólito. Certo? Nem todos os judeus concordam com Israel. Existem judeus conservadores. Existem judeus liberais. Existem judeus sionistas cristãos. Certo? Existem judeus que são cristãos. Certo? E eu sei que as pessoas não acham que existam, mas há uma população messiânica em Israel formada por judeus que escolheram se tornar cristãos. Eu conheço alguns famosos que aparecem na Daystar como o Sid Roth, e como é o nome dele? Qual é o nome daquele cara? Rabino. Esqueci o nome dele. Ele é um rabino. Qual é o nome dele? Jonathan Kahn, certo? Eu respeito ele e adoro os livros dele, como The Harbinger e coisas assim. Ele é um judeu que tem uma igreja judaica em algum lugar de Nova Jersey. Ele tem toda uma congregação messiânica de judeus que agora são cristãos. Não se pode dizer que todos os judeus são iguais, nem demonizá-los. É isso que estou dizendo. Então, pessoas com a mente deturpada precisam entender que nem todos os judeus são iguais. Ao agrupar todos, isso é o oposto do racismo e intolerância, pois você não quer que todos os brancos sejam tratados igual. Dizer que todos os brancos são racistas por causa da escravidão não é verdade. Sempre falo isso para pessoas negras. Nem todos os brancos pensam igual. Agora, existem brancos que são racistas? Sim, mas não são todos. E eu nem acredito que a maioria deles seja racista, certo? Existem alguns grupos que são, mas você não pode colocar todo mundo no mesmo saco. E eu acho engraçado porque tem brancos que são racistas com judeus, mas aí ficam irritados quando as pessoas são racistas com eles se eles fazem esse tipo de comentário. Sabe, você vê isso quando a esquerda acusa todos eles de serem racistas e supremacistas brancos, sabe, na CNN. Que o movimento MAGA é formado só por racistas e supremacistas brancos, e eles não gostam disso. Isso os deixa incomodados e irritados. Como você acha que os judeus se sentem quando você age como se o sionismo ou o AIPAC, que é outro assunto completamente diferente, eu simplesmente não entendo o ódio ao AIPAC. Eles tratam o AIPAC como se fosse uma organização terrorista. Sabe, eu fico tipo, o que há de errado com as pessoas? Tipo, o quê? O AIPAC existe há muito tempo. Sabe, isso não é como se fosse uma novidade, um hobby novo. Quer dizer, eles apoiam presidentes há muito tempo. Então, é. Reverendo Jordan Wells, obrigado pelo seu tempo. Foi uma ótima conversa. Como as pessoas podem te seguir nas redes sociais e adquirir seus livros? E se quiser nos deixar uma mensagem final, o espaço é seu. Sim, nós estamos no X. Reverendo Jordan Wells no X. Também estamos no Instagram, Reverendo Jordan Wells no Instagram. E estamos como Reverendo Jordan Wells no TikTok e também no Facebook. Então você entra lá, nos segue e depois compre nosso livro Deus Encarando Israel. Eu sugiro que todos vão e comprem um exemplar desse livro. É um livro muito, muito teológico. Ele fala sobre o antissemitismo, fala sobre se você é apenas um cristão, mesmo sendo cristão, você vai querer defender isso, sabe? Às vezes é bom simplesmente aprender mais.
para defender isso, para defender suas posições, certo? Isso é o melhor. E essa é minha mensagem final. A melhor maneira de acabar com o antissemitismo. Um dos livros mais poderosos que já li, que me tornou um sionista tão convicto, um sionista declarado, foi escrito por um cara. Eu cheguei a conhecê-lo, na verdade, em um evento de fé em que todos nós estávamos, que foi escrito sobre Bonhoeffer. E o pastor, eu esqueci o nome dele, mas você o conhece. Você sabe, ele escreveu o livro Bonhoeffer e o filme. Eu fui assistir quando lançou e eu li o livro e fiquei muito impactado por ele. Eu disse, Senhor, quero ser um Bonhoeffer para a minha geração. Quando assisti ao filme, fiquei com lágrimas nos olhos. E havia tantos cristãos que ficaram parados e não fizeram nada, sabe, enquanto os nazistas ascendiam ao poder. Ele tentou alertar a igreja, ele tentou alertá-los, os cristãos, que eles viriam atrás de vocês depois, certo? Agora eles estão focados nos judeus, mas vocês são os próximos. Sempre são os judeus primeiro e depois o povo da cruz. Estou fazendo o mesmo e acredito que todos no seu canal também devam agir assim. Combater o antissemitismo exige que levantemos nossa voz. Mesmo que você crie seu próprio canal no YouTube, mesmo que você crie seu próprio Instagram, temos que derrotar as mentiras com a verdade. Precisamos estar em todas as plataformas possíveis e combater as mentiras deles com a verdade. Tem um livro chamado Deus está com Israel, onde desmascaro todas as mentiras que eles espalham. Desmascaro a falsa acusação de genocídio contra Israel, que não é verdadeira. Se quisessem cometer genocídio, poderiam fazê-lo agora. Se quisessem genocídio, a população de Gaza teria caído, mas na verdade cresceu desde o início da guerra. Se eles quisessem jogar bombas neles e matar todo mundo, poderiam transformar tudo aquilo em um estacionamento. Israel tem algumas das armas mais avançadas e, se realmente quisessem usar armas de alta tecnologia para destruir pessoas, poderiam fazer isso. E as forças de defesa de Israel, FDI, são muito boas. Eles poderiam fazer isso, mas não querem. Estão fazendo o melhor possível. O Hamas é o inimigo real. O Hamas está usando o próprio povo como escudo. Eles vão dizer para um monte de gente, vão sequestrar pessoas e levá-las para um prédio quando sabem que vai haver um ataque. Eles fazem coisas horríveis assim para poderem mostrar as fotos, tirar fotos e colocar tudo na internet. Hamas é o verdadeiro inimigo, e por isso também falamos sobre o Hamas. Falamos sobre profecias bíblicas, certo? Nós entramos na questão, a aliança de Deus com Israel ainda vale para hoje? Porque esse é o debate entre os cristãos. As promessas para Israel ainda valem? Deus se esqueceu de Israel porque eles rejeitaram Jesus? Certo? É aí que começa muito do antissemitismo dentro da igreja. Eles usam essa ideia de que, porque o povo judeu rejeitou Jesus em grande parte quando ele veio, Deus desistiu dos judeus, mas Romanos 11 encerra esse debate. E eu entro em Romanos 11 e explico Romanos 11 como você fez. E eu tenho bacharelado em teologia, tenho forte formação teológica, fui para um seminário cristão, e eu mostro que isso não é verdade. Deus tem um plano eterno para Israel. Ele disse que Israel seria pisado pelos gentios até que chegasse o tempo determinado, e então Deus voltaria seus olhos para Israel. É isso que a Bíblia diz, e isso está no Novo Testamento. Acredito que vivemos um momento em que muitos judeus, na minha opinião, estão se tornando judeus messiânicos. Os números impressionam. Sou inscrito em vários ministérios cristãos. Muitos judeus têm entregado suas vidas a Jesus, o Messias. Acredito que os cristãos devem ser seus maiores apoiadores. Devemos escolher Deus em vez de Tucker Carlson. Devemos escolher e retornar à palavra de Deus, perguntando o que ela diz sobre isso, não o que a internet diz. Saia do seu pregador favorito do YouTube e dos clipes que falam essas loucuras. Vá para a palavra e abra a palavra. Tinha um cara antissemita. Acabei de fazer uma entrevista com ele. Vou encerrar agora, de verdade. Desculpe. Mas ele era antissemita e disse que não gostava dos judeus. Não tinha opinião formada, mas não era como Tucker Carlson. Mas ele era cristão, e ele disse, sabe, Pastor Wells, eu simplesmente decidi que ia abrir a palavra e desligar todo o barulho. Ele usou um comentário bíblico e leu tudo que a Bíblia fala sobre Israel. Ao dizer que terminou, estava certo de que era sionista.
Porque se você ignorar o barulho do Facebook, do YouTube e do Instagram, e você realmente mergulha nas escrituras judaicas, nas escrituras cristãs e no Antigo Testamento judaico, e lê tudo do começo ao fim, não tem como, sem barulho, você sair achando que Deus abandonou Israel. Simplesmente não tem como. Então é isso que você precisa fazer. E isso está no meu livro, e você pode ir na Amazon, Deus está com Israel, Have Jordan Wells, pegar uma cópia, e eu acredito que você será abençoado. Obrigado. E sabe, todos deveriam ir e pegar uma cópia do seu livro. E obrigado por tudo o que você está fazendo. Eu agradeço, nós agradecemos o seu apoio e eu só desejo a você muito sucesso no futuro. Deus te abençoe. Obrigado por se juntar a mim.